8 melhores carros da Fiat para você que gosta da marca, que é uma opção interessante de veículo aí, tanto para trabalho quanto para viagens. Aqui venho listar várias opções interessantes aqui de ótimos custo-benefício. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em agosto de 2023. Começando aqui com o primeiro da lista, um carro mais compacto, mais acessível para você que precisa de um carro para o dia a dia. Aqui tem uma opção interessante do Fiat Uno Mille Way Economy 1.0 8 válvulas flex manual 4 portas 2010. Tabela FIP desse carro hoje está em R$ 21.411. O motor aqui é o conhecidíssimo da linha Fire, né? Comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada. Já é flex, né? Então potência de 65 cavalos na gasolina, 66 no etanol. Torque 9.1 kgfm na gasolina, 9.2 no etanol. Aqui o motor que entrega até um bom desempenho para a época de quebra, também um motor bem resistente. E para um carro leve de 820 kg, relação de peso-potência fica em 12.4 kg por cavalo. O desempenho aqui, ele é ok para a proposta desse carro de ser um carro mais urbano, para o uso diário, para o trabalho, para você também eventualmente pegar uma estrada de terra com ele ali se precisar, ter uma boa suspensão resistente, confiável. O câmbio é manual de 5 marchas, C513, robusto mecanicamente falando, mas não tem dos melhores engates aí de marchas, não tem aquela precisão de outras montadoras, né? Isso aqui vai valer para todos os carros que eu falar da Fiat. Infelizmente é dessa forma com relação a engates de câmbio. Porta-malas tem 290 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível, então dá para você levar um pouco mais de carga nesse carro se você precisar, dá para aumentar essa capacidade aí. Até porque o step desse veículo vem localizado lá no cofre do motor, então já libera um pouco mais de espaço ali no porta-malas. Medida de pneus 175/7013, medidas não tão convencionais para hoje em dia, você pode encontrar esses pneus hoje num preço um pouco mais elevado, infelizmente. Consumo, falando aqui em dados oficiais, na cidade é um carro que faz 8.4 km por litro com etanol, 12.1 com gasolina. Estrada 9,5 no etanol, 3,6 na gasolina. Na prática, na estrada dá para fazer números um pouco melhores, aí mais próximos dos 15, 15,5 até 16 km por litro com gasolina, por exemplo, dependendo, claro, né, da sua forma de guiar, do trajeto e do trânsito que você pegar. O Uno Mille vinha com todos os equipamentos que eu falar aqui como opcionais, que era direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme e ar-condicionado, né? Então, tente pegar um que tenha pelo menos a direção hidráulica para facilitar a sua vida ali a bordo no dia a dia, te dar mais um conforto e também facilitar a revenda futura. E o sistema de som também vinha como opcional, né? Se equipado era apenas um CD player de época instalado na concessionária. Pontos positivos então de pegar um Uno Mille, né? Robustez, confiabilidade mecânica, facilidade de encontrar peças, tudo você resolve nesse carro com muita facilidade, preços bem acessíveis. Tem um desempenho condizente aí com a proposta desse carro. Ótima visibilidade externa, boa área envidraçada, carro bem econômico tanto dentro de cidade quanto em estrada, ao mesmo tempo em que é compacto, né, para você rodar no trânsito urbano mais pesado, mais fácil de encontrar vagas para estacionar. E nessa versão específica, né, a Way, ele vem com a suspensão mais elevada, então para você que precisa pegar a estrada de terra, vai passar ali numas valetas um pouco mais altas, esse carro vai se sair bem melhor e com certeza. Claro que ele tem seus pontos de atenção, acabamento e espaço interno não são dos melhores, é um carro mais compacto, né? Então adultos ali no banco de trás não vão ter um bom espaço, pouco confortável rodar, a suspensão é mais durinha, ela pula um pouco mais, ela é voltada para aguentar um pouco mais de carga, um pouco mais de peso, então a contrapartida quando esse carro está vazio é uma suspensão de comportamento mais seco, vamos dizer assim. Bem comum também de ocorrer corrosão no número do chassi que vem gravado ali perto do pé do passageiro do banco dianteiro. É algo que você tem que olhar antes de comprar um carro desse para ver se não está passando por esse problema, que se você pegar dessa forma, pode encontrar dificuldades e ter problemas quando for transferir esse carro para o seu nome. Além disso, é um carro de baixo nível de segurança a bordo, né? Então não é dos mais seguros em caso de colisão. Plataforma um pouco mais antiga, é verdade, né? Passando aqui para o segundo da lista, para você que gosta do Uno, mas quer um pouco mais de conforto, um pouco mais de qualidade de acabamento, um pouco mais de equipamentos também, dá para pensar no Palio. LX 1.4 8 válvulas
válvulas flex manual 2009. Tabela R$ 28.132. Aqui também o mesmo motor Fire lá do Uno, porém aqui é 1.4, né? Então a potência aqui já aumentou para 80 cavalos na gasolina, 81 no etanol. E o torque 12,2 kgfm na gasolina, 12,4 no etanol. O Palio também naturalmente é um pouco mais pesado, 986 kg, mas para a categoria ainda está considerado leve. Relação de peso-potência 12,2 kg por cavalo, um desempenho ali na prática, uma resposta bem semelhante ao Uno. Câmbio também é o mesmo do Uno Mille, né? O C513, 5 marchas. Porta-malas 290 litros de capacidade, empatando também com o Uno, né? E também conta com banco traseiro rebatível, só que as medidas de pneus aqui são as 185/60-14, aro um pouco maior, pneus de perfil um pouco alto também ainda, favorecendo o conforto ao rodar. Consumo na cidade, 7,4 no etanol, 9,5 na gasolina. Estrada, 9,8 no etanol, 12,8 na gasolina. Aqui já vai ter um consumo um pouco mais elevado que o Uno, infelizmente. Mas já vem de série nessa versão ELX com vidro elétrico nas portas dianteiras, computador de bordo e encosto de cabeça para os 5 ocupantes. E os opcionais de direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas traseiras, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal e freios ABS com EBD. E o sistema de som também já vinha de série com o CD Player. Então aqui você consegue naturalmente pegar um Palio desse mais bem equipado, se procurar aí com calma, com paciência, para encontrar uma unidade aí mais completinha. Vale muito a pena aí, na minha opinião. Pontos positivos principais do Palio também a sua robustez, confiabilidade mecânica, peças baratas, tanto de motor quanto câmbio, suspensão, freios, tudo muito acessível para esse carro. Boa lista de equipamentos, como eu disse, se pegar com a maioria dos opcionais. Ainda é um carro compacto, então bom para o trânsito urbano, mais confortável ao rodar que o Uno, suspensão mais calibrada para essa característica mesmo, e o acabamento também já é melhor, já utiliza ali uma textura melhor ali nos revestimentos internos, os bancos são mais confortáveis, suspensão, né, como eu já disse, então é um carro mais confortável ali no geral comparado com o Uno, mas ainda é um carro de espaço interno reduzido para quem vai no banco traseiro, estabilidade ainda não é das melhores, né, por ter uma suspensão mais macia, então ele não tem aquela rigidez necessária em curvas de alta velocidade, é um carro que vai rolar um pouco mais aí a carroceria, algo para ficar ligado. Não tem um bom desempenho nesse carro, ele é um pouco pesado, eu diria, para esse motor 1.4 ainda, mas aceitável ainda para dentro de cidade, por um uso mais urbano, para o trabalho. E o porta-malas tem uma capacidade apenas na média, nada além disso aí para categoria. Passando para o terceiro da lista, para você que precisa de um carro para trabalho mais pesado um pouco, precisa de maior capacidade de carga mesmo de fato, dá para você pensar numa estrada working, cabine estendida, 1.4, 8 válvulas flex manual 2013. A tabela dela está em R$ 41.959. Aqui o motor é o mesmo linha Fire lá do Palio, né? Porém, ele teve uma atualização aqui, aumentou um pouco a potência na estrada, né, para ter um pouco mais de desempenho. Então aqui já gera 85 cavalos na gasolina, 86 no etanol. O torque também teve uma atualização aí na gasolina, né, 12,4 kgfm. Já no etanol 12,5, mesma coisa lá do Palio. A estrada é um pouco mais pesada, 1.071 kg. Relação de peso-potência 12,5 kg por cavalo. Pode parecer que ela é um pouco fraca, um pouco lenta, só que aqui ela é equipada com o mesmo câmbio C513 lá do Palio, porém com relações de marchas um pouco mais encurtadas para dar um fôlego extra para esse carro aí, principalmente se estiver carregando um pouco mais de peso. Então, adequado aí para a proposta de uma picape pequena. Caçamba tem capacidade para 910 litros ou 685 quilos de carga, né? Então, bem adequada, dá para levar bastante coisa nesse carro aí para um uso mais pesado um pouco, para o trabalho, né? Atende muito bem. Medida de pneus 175/70-14, também mais comuns para essa linha de picapes, né? Perfil um pouco mais alto também para não prejudicar muito o conforto ao rodar, então tudo certo, até porque é equipado com a suspensão traseira do tipo feixe de mola, né, que já tem uma batida um pouco mais seca, passa um pouco mais de desconforto ali se tiver leve, né, se tiver sem peso, então o pneu de perfil um pouco mais alto acaba jogando um pouco a favor na questão do conforto. Consumo na cidade 6,3 no etanol, 9,2 na gasolina. Estrada 8,4 no etanol, 12,2 na gasolina. Vai ter um consumo um pouco mais elevado devido também a essas relações de marcha um pouco mais curtas. Se você pegar a estrada ali em velocidades de cruzeiro 90, 100 km por hora, vai perceber um giro mais elevado.
E aqui como itens de série, nessa versão Working, né, cabine estendida, vinha apenas com o computador de bordo, quadro de instrumentos bem semelhante ao Palio. E os opcionais de direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas duas portas, né, um carro de apenas duas portas, além de travas elétricas, ar-condicionado, duplo airbag frontal, freios ABS e faróis de neblina. E o sistema de som era opcional, vinha com leitor de CD, USB e Bluetooth. Aqui, é claro, né, o Palio 2009 só tinha um leitor de CD ainda, né, mas a Strada 2013 já tinha um pouco mais de conectividade, um pouco mais de tecnologia a bordo aqui para brigar com alguns de seus concorrentes, né, então tudo certo. Pontos positivos principais dessa picape pequena: robustez, confiabilidade mecânica da mesma forma, uma das de suspensão mais resistente aí do mercado, não quebra com facilidade, claro, né? Você também tem que ter um certo cuidado ali, não colocar peso excessivo além da capacidade nominal dela, mas de uma forma geral é uma picape bem resistente, suspensão do tipo feixe de mola com eixo rígido na traseira, né? Como eu falei, voltada mesmo para levar mais carga. Até uma lista de equipamentos razoável se você pegar aí com a maioria daqueles opcionais que eu falei. Bom acabamento interno e é uma das picapes mais valorizadas, se não a mais valorizada aí do segmento, né? Por ser, né, claro, a mais procurada aí para o trabalho, para o uso um pouco mais pesado. Consequentemente também ela desvaloriza menos ao longo do tempo e consequentemente também você vai ter uma revenda mais fácil quando precisar passar para frente, não é verdade? Claro que você tem que ter alguns cuidados antes de pegar um carro desse. Por exemplo, tenha atenção aí com o sistema de suspensão, né? Que se for um carro que for utilizado num trabalho muito pesado, ali trabalhando com excesso de carga, você pegando um carro desse aí, provavelmente vai ter que gastar um pouco ali para dar uma revisão nessa suspensão desse carro, né? Então, você fazer uma boa avaliação ali do veículo que você está olhando para comprar antes de fechar negócio é muito importante para evitar de depois você ter gastos extras inesperados e até prejuízos, não é verdade? E para te ajudar nessa hora, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa avaliar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai conseguir fazer uma compra de forma mais técnica, com mais segurança e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então, link do nosso e-book completo na descrição. Além disso, também, como eu disse, a Strada, né, tem relações de marchas um pouco mais curtas, então acaba tendo um consumo de combustível maior, dependendo da situação, principalmente em viagens, né? E a tampa traseira dela também é mais fácil um pouco de ser removida, de ser retirada, então pode acabar sendo roubada com mais facilidade, o que é algo para ficar ligado. Mas passando aqui para o quarto da lista, para você que precisa de mais espaço para levar pessoas, né, levar passageiros, dá para você pensar numa Fiat Doblò HLX 1.8 8 válvulas flex manual 2008 7 lugares por R$ 27.493 conforme a tabela FIPE de agora agosto de 2023. O motor aqui já era fornecido pela Chevrolet, né? Então é os GM Família 1. Comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada. Motor até bem confiável, resistente. Aqui a potência é de 112 cavalos na gasolina, 114 no etanol. Torque 17,8 kgfm na gasolina, 18,5 no etanol. Para um carro de 1.280 kg, é um motor que se torna mais adequado para empurrar toda essa massa, com uma relação de peso-potência de 11,2 kg por cavalo. Vai dar um desempenho aí razoável, minimamente aceitável para você levar aí mais passageiros a bordo, né? O câmbio aqui já é o C500iD. Geralmente a Fiat trabalha com C513 para os carros aí de motores menores, né? 1.0, 1.3, 1.4 e os C510 ali dos 1.6 em diante, né? Motores com maior torque de saída, né? Então o câmbio também tem que ter uma maior resistência a esse torque, né? Porém, os engates de marcha são da mesma forma que os que eu falei anteriormente, né? Então, um câmbio mais impreciso aí com relação a engates, mas mecanicamente bem resistente. Aqui, a capacidade de porta-malas, né, de carga é de 200 litros se estiver utilizando a terceira fileira de bancos, ou se não precisar utilizar, dá para rebater essa fileira e sobram 600 litros de capacidade, o que é ótimo aí para levar bagagens da família inteira sem maiores problemas. E ainda conta com tanto a fileira traseira quanto a intermediária equipadas aí com bancos rebatíveis e bipartidos. Então dá para você transformar esse carro quase num mini furgão ali também, se você precisar. Medidas de pneus são as 175/70/14.
perfil mais alto também para dar um pouco mais de conforto ao rodar. Consumo na cidade 7,8 no etanol, 10,4 na gasolina. Estrada 11 no etanol, 14,8 na gasolina. Eu digo que esses motores GM Família 1 aqui na linha Fiat, geralmente eles não têm um consumo tão bom assim. Na prática você tem que andar de forma bem tranquila, pegar um trânsito mais livre ali para conseguir esses 14,8 em torno de 15 km por litro aí com gasolina, eu diria. Mas nessa versão HLX bem equipada, né, já vem de série com direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, encosto de cabeça para os 7 ocupantes, porém cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, menos para quem vai no meio da fileira central ali de bancos, e conta também com rack de teto. Então mesmo se você estiver levando lotação máxima, né, de você ali motorista mais 6 passageiros, porta-malas precisar ir carregado, dá para você levar mais bagagens ali no rack de teto. Sistema de som era opcional, se equipado vinha com um CD player. Pontos positivos: é um motor bem confiável, resistente, robusto aí também, que a Fiat utilizou por anos, fornecido pela Chevrolet. Peças baratas, fáceis de encontrar, tudo se resolve com facilidade aí nesse carro. Boa lista de equipamentos. Aqui a vantagem é que já vem tudo de série nessa versão HLX, então melhor, mais fácil de você encontrar uma aí bem equipada. Ótimo acesso lateral para os passageiros, né? Tem tanto a porta de correr lateral, né, que você consegue entrar e sair com facilidade, uma porta bem ampla, quanto também as duas portas traseiras para você carregar as bagagens aí com mais facilidade. É um carro de preço acessível até, pelo que ele entrega aí em versatilidade, em capacidade de passageiros. E também é um carro de boa revenda, procurado aí para o trabalho, principalmente para o transporte, né, escolar e várias outras aplicações semelhantes aí. Uma das melhores opções aí de custo-benefício, eu diria, com certeza. Porém, como pontos de atenção, o desempenho é apenas razoável, nada de se surpreender muito positivamente. O consumo, dependendo da situação, ele pode ser um pouco mais elevado. Também existem alguns relatos aí de ineficiência do ar-condicionado, que ele não é muito bem dimensionado para o volume interno aí dessa cabine desse carro, né? Então acaba tendo reclamações aí dos passageiros que estão lá na última fileira, né, de não tá ali gelando legal, não tá numa temperatura adequada. Isso é algo para se observar. E também é um carro com uma coluna A mais larga, né? Aquelas colunas de sustentação do para-brisa, né? Então você tem que ter uma atenção redobrada em numa situação de ultrapassagem, numa situação de cruzamento, pois aquela área ali de ponto cego é um pouco maior. Mas passando aqui agora para o quinto da lista, para você que quer um carro mais familiar, sedã, bem confortável, também bem equipado, dá para você pensar aqui no Fiat Gran Siena Attractive 1.48 válvulas flex manual 2016, último ano aí do Gran Siena. Tabela 41.205. Pelo ano de fabricação e pelo que esse carro entrega, eu digo que é uma das melhores opções de custo-benefício, um dos carros mais acessíveis que você vai encontrar hoje aí no mercado, com certeza. Então, falando aqui de motor, é também da linha Fire, porém aqui já é o Fire Evo, né? Conta com comando de válvulas simples no cabeçote, acionado por correia dentada, só que esse comando de válvulas, ele tem um variador de fase, né, ali para as válvulas de admissão. Então já entrega um pouco mais de potência ainda que aquele motor lá da estrada que eu falei, né? Então aqui já chega 85 cavalos na gasolina e 88 no etanol, melhorou um pouco no etanol. Só que o torque ficou da mesma forma, 12,4 kgfm na gasolina, 12,5 no etanol, aqui da mesma forma que a estrada, né? Para um carro de 1.094 kg, a relação de peso-potência ficou em 12,4 quilos por cavalo. O desempenho aqui também ele é apenas ok, aceitável, não vai surpreender muito aí. Câmbio manual de 5 marchas, C503, da mesma forma que os outros que eu já citei. Uma das suas grandes vantagens aqui é o seu porta-malas de 520 litros de capacidade, com banco traseiro rebatível, então dá para levar muita coisa, bagagens da família inteira sem maiores problemas. Medida de pneus 856514, até bem comuns aí de se encontrar para esse aro. E o consumo na cidade é de 7,7 no etanol, 11,2 km por litro com gasolina. Estrada nova no etanol, 3,1 na gasolina. Andando de forma tranquila, não precisando reduzir muito marchas ali, né? Não tendo muitos trechos longos de subidas, até que vai ter um consumo razoável. Mas se você tiver com passageiros, porta-malas carregado, ar-condicionado ligado, é um carro que vai acabar tendo um consumo mais elevado, infelizmente.
mas ele entrega uma boa lista de equipamentos, mesmo numa versão intermediária, né, atrativa, e já vem de série com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes e faróis de neblina. E opcionais de vidro elétrico nas portas traseiras, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ajuste de altura para o banco do motorista e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som também vinha como opcional. Se equipado, contava com as conexões de CD, USB, Bluetooth e comandos no volante. Então, se você pegar um desse aí com a maioria desses equipamentos disponíveis, pode ser ainda uma melhor opção de custo-benefício, com certeza. Carro de boa resistência mecânica, peças baratas também, como vários outros aí da linha Fire que eu já falei. Bom consumo de combustível dependendo da situação, dependendo da sua forma de guiar. Boa lista de equipamentos, principalmente aí os opcionais disponíveis. Confortável rodar, suspensão calibrada da mesma forma que lá no Palio, mais voltada para essa característica mesmo. Já tem o melhor espaço interno para quem vai no banco traseiro, não é o melhor da categoria, mas já acomoda pessoas aí um pouco melhor, por exemplo, que o Palio, inclusive. Além disso, boa capacidade de porta-malas, bom acabamento interno, boa textura dos materiais utilizados ali. Então, também aí uma boa opção de custo-benefício. Mas o desempenho é fraco, visibilidade traseira não é das melhores, tampa do porta-malas é um pouco mais alta. Suspensão costuma estourar coxins e buchas com mais facilidade e também não aceita muito bem você colocar ali peças paralelas, não vão ter uma boa durabilidade. Então, coloque sempre peças de primeira linha ou até originais, se possível, aí nessa parte aí de suspensão desse carro. Além disso, também tem um alto índice de roubo, é um carro que pode ter um seguro mais caro em decorrência disso. Além disso, a estabilidade não é das melhores, suspensão mais voltada para conforto, não vai ter uma excelente estabilidade aí, é dessa forma em vários carros da linha Fiat. E também eu digo para você evitar as versões equipadas aí com câmbio automatizado, Dual Logic, né, que deram vários problemas aí de quebras, defeitos crônicos, problemas de software, que podem te dar uma maior dor de cabeça, te dar um gasto extra inesperado. Então, pegue um carro desse sempre com câmbio manual para evitar maiores problemas. O Palio eu não citei, mas também ali de 2009, 2010 em diante tinha opção desse câmbio Dual Logic. Também não recomendo pegar. Mas para você que quer um carro um pouco mais versátil que o Gran Siena, ali numa proposta também mais familiar, dá para você pensar aqui no monovolume Fiat Idea Essência 1.6 16 válvulas Flex Manual 2015. Tabela tá até curiosamente mais barato que o Gran Siena, 37.793. É claro, um ano mais velho, mas mesmo assim uma diferença aqui de mais de R$3.000, né? Então, eu digo que também é um carro que vale muito a pena. O motor aqui já é da linha e-Torque, né? Que veio para substituir aqueles GM Família 1 que vinham da Chevrolet para esses carros aí que tinham uma proposta de maior desempenho. Então aqui já é um motor Fiat mesmo, de comando de válvula simples no cabeçote e acionado por corrente agora. Então é um motor que não exige aquela troca de correia dentada como os da linha Fire que nós falamos aqui até o momento, né? Então uma vantagem aí, uma manutenção a menos para você se preocupar. 1.6, a potência é de 115 cavalos na gasolina, 117 no etanol. Torque 16.2 kgfm na gasolina, 16.8 no etanol. Números até bons para um carro de 1.260 kg, a relação de peso-potência já ficou melhor, 10.8 kg por cavalo. Vai ter uma resposta melhor do que um Gran Siena, do que um Palio, com certeza. Aqui também equipado com câmbio manual de 5 marchas C510, mesma coisa que eu já falei lá na Doblô. Porta-malas 380 litros de capacidade, razoável, aceitável para configuração de carroceria desse veículo, né? E conta com banco traseiro rebatível e bipartido para você aumentar essa capacidade de carga se puder. Medidas de pneus, o 95/60/15, também bem comuns aí de encontrar para esse aro 15. O perfil ele é mediano, não é tão baixo quanto um 5.5 e nem tão alto quanto um 6.5. Tá ali no meio termo, ainda passa um certo conforto ao rodar porque tem uma suspensão que filtra bem as irregularidades do solo, então tudo certo. Consumo na cidade 6.3 no etanol, 9.2 da gasolina. Estrada 7.1 no etanol, 10.3 gasolina. Também aqui um carro que vai ter um consumo mais elevado dependendo da situação. Versão Essência vem de série com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal ABS e encosto de cabeça para os 5 ocupantes. Opcionais de vidro elétrico nas portas traseiras,
retrovisores elétricos, rodas de liga leve, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, duplo airbag lateral, mais faróis de neblina e sensor de estacionamento traseiro. Sistema de som opcional com leitor de CD, USB e conexão Bluetooth. Então aqui mais bem equipado ainda do que o Gran Siena, se você pegar com esses opcionais, olha só, até teto solar elétrico tinha opção nesse carro, então muito bom, com certeza. Outra aí de excelente custo-benefício, olha só, abaixo dos 40 mil, entregando tudo isso aí em equipamentos. E também entrega muito em confiabilidade mecânica, um motor bem resistente aí da linha Fiat, utilizado por vários anos aí no mercado, sem maiores relatos de problemas crônicos, né? Claro, se você pegar um carro desse bem cuidado, com as revisões em ordem, né? Peças não são caras, tanto de motor quanto de suspensão. Suspensão, inclusive, compartilha muita coisa com a linha Palio, então também sem sustos. Acabamento e espaço interno excelentes aí para a categoria. Bom espaço para quem vai no banco traseiro. Boa qualidade dos revestimentos ali de painel, forros de porta, bancos. É um carro bem versátil, dá para você rebater parcialmente ou totalmente o encosto do banco traseiro. Bem confortável ao rodar, como eu disse, suspensão mais voltada para essa característica aí, né, de ser um carro mais familiar. Posição mais altinha de guiar, lembra um pouco ali uma minivan para quem gosta da pegada, e um carro aí também com uma excelente lista de equipamentos, como eu acabei de citar. Pontos de atenção: consumo de combustível pode ser um pouco mais elevado, falta torque em baixas rotações aí nesses motores da linha e-torque, né? Ali, esse pico de torque, né, de 16 kgfm, quase 17, só vai chegar nos 4.500 RPMs ali aproximadamente. Então você tem que esticar mais marchas para ver todo o desempenho desse carro. E a consequência é que o consumo de combustível acaba ficando mais elevado. Também você tem que ficar ligado com a procedência, porque é um carro que foi muito utilizado em táxi, inclusive. Dependendo da situação, você pode encontrar um carro desse com alta quilometragem. E também é um carro que foi mais utilizado aí, equipado com GNV. Se você precisa, você gosta dessa solução, vai encontrar mais facilmente. Mas se você não quer esse sistema instalado ou não quer que esse carro que você está olhando já tenha sido instalado em GNV, você tem que fazer uma avaliação ali técnica mais criteriosa para ter certeza disso. Passando aqui para o sétimo da lista, agora um sedã de porte um pouco maior que o Gran Siena, ainda de excelente conforto ao rodar e com uma lista de equipamentos melhor ainda, bom custo-benefício, olha só, dá para pensar no Linea, claro, Essence, Sublime, top de linha, 1.8 16 válvulas flex manual 2013, voltando um pouco no tempo aqui para pegar um carro mais acessível ainda. Tabela R$ 30.549. Aqui equipado com o motor e-torque também, comando de válvula simples, o cabeçote acionado por corrente, mas a cilindrada é maior. Então a potência é de 130 cavalos na gasolina, 132 no etanol. E o torque é 18,4 kgfm na gasolina, 18,9 no etanol. Aqui também é um carro um pouco mais pesado, 1.310 kg, mas ainda assim a relação de peso-potência ficou em 9,9 kg por cavalo melhor, um pouco aí comparado com o Idea. Câmbio manual de 5 marchas C510, e o porta-malas tem 500 litros de capacidade aí. Para a categoria dos sedãs compactos premium a médio, tá excelente. Conta com banco traseiro rebatível bipartido e abertura pantográfica da tampa. Então, um sistema mais refinado que não corre-se o risco de danificar suas bagagens se você precisar encher mais esse porta-malas. Versão top de linha vem com rodas de aro 17. As medidas de pneus aqui são as 205/50/17. Perfil um pouco mais baixo, acaba prejudicando um pouco ali no conforto ao rodar, vai dar um pouco mais ali de batida seca de suspensão, não tanto quanto uma estrada, por exemplo, um Uno Mille, mas comparado com o Idea já não vai ser tão confortável assim. E os pneus mais largos têm a vantagem de dar mais estabilidade em curvas para esse carro, mas a consequência é que o consumo fica um pouco elevado. Na cidade faz 6,6 km por litro com etanol, 9,8 com gasolina. Estrada 8,2 no etanol, 11,8 na gasolina. E a lista de equipamentos dessa versão top de linha já vem de série com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída de ar para o banco traseiro, além de computador de bordo, bancos de couro, duplo airbag frontal mais freios ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, farol de neblina e sensor de estacionamento traseiro. E ainda como opcionais dava para equipar com retrovisor fotocrômico, controlador de velocidade e duplo airbag lateral. E o sistema de som já vinha de série com leitor de CD, USB, Bluetooth e comandos no volante. Então, para o ano aí de 2013 é um carro bem completinho aí, com certeza dava show inclusive em vários de seus concorrentes aí de época.
Pontos positivos de um Linea desse, a sua robustez, confiabilidade mecânica também, boa oferta de peças no mercado, boa lista de equipamentos, aqui sim uma lista mais completinha já de série, que é ótimo nessa versão Sublime, além de um bom acabamento, boa qualidade dos revestimentos ali do painel, forros de porta, bancos em excelente qualidade, bem confortáveis inclusive, além de um carro mais confortável a rodar, como eu disse, né, rodas de aro 17 acabam jogando um pouco contra, mas a suspensão ainda dá conta do recado. Porta-malas de excelente capacidade, um carro aí de bom custo-benefício, olha, na faixa dos R$30 mil, que outro carro você pega tão bem equipado e com todas essas características positivas aí que eu mencionei, né? Mas, claro que ele tem seus pontos de atenção. O consumo pode ser um pouco mais elevado, outro motor aqui que falta torque em baixas rotações. O espaço interno para quem vai no banco traseiro não é comparável com o sedã médio, eu diria que ele está mais ali para um compacto premium, né? Ali na dimensão talvez de um City, um Polo, sedã de época. É um carro baseado na plataforma do Punto, né, que é outro compacto premium, né? Então não vai ser dos mais espaçosos. Também é um carro com um alto índice de roubo, peças de acabamento externas ali, alguma coisa pode ser um pouco mais cara, consequentemente o seguro fica mais elevado. E, consequentemente, se torna um carro mais desvalorizado, de revenda mais difícil. Por isso, você encontra hoje um desse aí, nesse preço, que entrega tudo isso que eu falei, mas você pode ter um pouco mais de dificuldade quando quiser revendê-lo. Passando aqui para o oitavo da lista, para você que gosta de um hatch médio, também não esqueci de você. Dá para pensar no Bravo Sport 1.8 16 válvulas flex manual 2014. Tabela R$ 46.126. Aqui equipado com o mesmo motor e-torque lá do Linea, né? Então mesmo os números de potência e torque, não vou repeti-los aqui, tá aparecendo por escrito. E o Bravo é um pouco mais pesado, 1.365 kg. Relação de peso-potência, 10,3 kg por cavalo, consequentemente vai ter um desempenho ligeiramente inferior ao Linea, mas ainda assim bem aceitável, bem condizente com a proposta desse carro. O câmbio também é o mesmo do Linea C510 e o porta-malas tem 400 litros de capacidade aqui. Para a categoria dos hatch médios tá ótimo, conta com banco traseiro rebatível também, e as medidas de pneus são as 215, 45 e 17. Outra aqui de pneus mais largos, perfil bem baixo e aro maior também, acaba jogando contra um pouco na questão do conforto ao rodar. Consumo na cidade, 6,5 no etanol, 9,1 gasolina. Estrada 7,6 no etanol, 10,8 na gasolina. Também, naturalmente, vai ser um carro de consumo mais elevado, né? Mas muito bem equipado nessa versão Sporting, que já vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída de ar para o porta-luvas e para o banco traseiro, além de computador de bordo, controlador de velocidade, teto solar elétrico panorâmico, duplo airbag frontal ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, faróis de neblina e Isofix. E, como opcionais, ainda dava para equipar com ar-condicionado digital, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, rebatimento elétrico dos retrovisores externos e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Então, outro aqui muito completinho já de série e dava para colocar vários itens aí interessantes como opcionais que hoje você pode encontrar uma unidade dessa já com praticamente tudo isso aí instalado. Sistema de som de série ele era mais simples, vinha com leitor de CD e comandos no volante apenas. E como opcional, tinha a central multimídia com as conexões de USB, Bluetooth e GPS integrado. Pontos positivos de adquirir um carro desse: robustez mecânica, mesma forma, boa lista de equipamentos, acabamento interno excelente, boa estabilidade ao fazer curvas, já é um carro aqui com rodas de aro 17, pneus de perfil baixo, pneus largos, medidas 215 de largura, então é um carro que vai te dar mais segurança aí nas curvas principalmente, e carro com uma boa capacidade de porta-malas aí também para a categoria com certeza, mas é claro que o desempenho também aqui vai ser fraco em baixas rotações, tem que esticar mais marchas, consequência disso é o consumo mais elevado de combustível. Eu disse que ele vinha com opcional de central multimídia, né, até com GPS integrado, só que a tela ela é bem pequena ali no painel central, né, então um ponto negativo para a questão da visibilidade ali das informações. Falando em visibilidade, a visibilidade traseira também não é das melhores, é um carro com pouca área envidraçada, visibilidade lateral também não é muito boa, então é um carro para você ter atenção redobrada aí, principalmente em situações de manobras. Outro também de peças de acabamento externas um pouco mais caras, consequentemente o seguro também acaba ficando um pouco mais caro. E
em decorrência disso também, a revenda desse carro acaba sendo um pouco mais difícil. Mas para você que ficou até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, não é verdade? Vamos aqui então pro nono da lista, para você que ficou só vendo esses carros aí de preços mais acessíveis, mas que é um carro mais seminovo, um carro que talvez seja mais fácil você encontrar com baixa quilometragem, né? Vamos aqui então falar do Fiat Cronos Drive 1.3 8 válvulas Flex Manual 2018. Tabela R$ 60.467. Aqui você leva um veículo equipado já com a nova linha de motores da Fiat, né? Os Firefly, bem tecnológicos, que não deixam de ter ainda uma boa confiabilidade mecânica. O comando de válvulas aqui é simples no cabeçote, acionado por corrente também, então sem troca preventiva de correia dentada, e variador de fase tanto para as válvulas de admissão quanto para as válvulas de escape. Já conta com aquele cabeçote multi-air, né? Tecnologia da Fiat, muito bom para dar uma excelente eficiência para esse motor. 1.3, né, gera 101 cavalos de potência na gasolina e 109 no etanol. E torque de 3.7 kgfm na gasolina, 14.2 no etanol. Isso de forma aspirada, né, não tem turbocompressor aqui. Então, para um carro de 1.139 kg, a relação de peso-potência fica em 10.5 kg por cavalo. Aqui, também um desempenho razoável, aceitável, ok para a proposta desse carro aí de um sedã compacto, a compacto premium, também ótimo. Câmbio, mesmo C513 lá da linha de motores de menor torque da Fiat, né? Mesmo os engates, mesma forma que eu já falei. 5 marchas, manual. E o porta-malas do Cronos ele é excelente, 525 litros de capacidade, maior que o do Linea, inclusive. E conta com banco traseiro rebatível e bipartido, porém eram itens opcionais na época, né? Então tem que ficar ligado para pegar um carro desse aí com essa versatilidade já instalada, né? Medida de pneus 85/60/15, comuns aí para veículos aí de hoje em dia, você encontra com certa facilidade, perfil um pouco mais alto, jogando a favor na questão do conforto ao rodar também. Consumo na cidade, 8,5 no etanol, 12,4 na gasolina, estrada 10,3 no etanol, 14,8 na gasolina. É um carro de fato um pouco mais econômico aí também, dependendo de várias condições de uso, mas no geral ele surpreende muito positivamente. E a lista de equipamentos de série nessa versão Drive vem com direção elétrica com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, ar-condicionado, computador de bordo, dupla airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, Isofix e sensor de pressão dos pneus. Como opcionais, dava para equipar esse carro com vidro elétrico nas portas traseiras, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, farol de neblina e sensor de estacionamento traseiro. Também eu digo que vale a pena você pegar esse aí, pelo menos com aquele trio elétrico ali, né, de opcional, né, vidro elétrico nas portas traseiras, para te dar um pouco mais de comodidade, facilidade, conveniência quando for trancar um carro desse, né? Já sobe os 4 vidros de forma automática, retrovisores elétricos também interessante, alarme para aumentar um pouco a segurança e pode ser aí uma ótima opção de custo-benefício. Já na parte de som já vinha com a central multimídia instalada de série, conta com as conexões de USB, Bluetooth, comandos no volante e espelhamento para celular. E o único opcional disponível aqui na parte de entretenimento, né, é a câmera de ré, que também é um item bem-vindo com certeza para facilitar aí nas suas manobras, né? Pontos positivos, motor bem confiável, resistente, boa oferta de peças no mercado, motor que já vem se provando ser bem confiável aí ao longo dos anos que está sendo utilizado pela linha Fiat, né? Desde essa época aí aproximadamente de 2018 até hoje, como 0 km, vários carros saem com esse motor, de bom consumo de combustível, dependendo da sua forma de guiar, desempenho também razoável, condizente, aceitável, nada de se surpreender positivamente, mas também não é um motor que vai fazer feio. Confortável ao rodar, é um carro também de suspensão mais calibrada para essa característica, né? Como todos os Fiat aí praticamente que eu falei. Bom acabamento interno, qualidade dos materiais utilizados ali, revestimentos também excelente, bancos bem confortáveis, excelente capacidade de porta-malas, excelente lista de equipamentos também, se você pegar com aqueles opcionais que eu falei. E também pode ser aí um carro de excelente relação custo-benefício, olha só, um veículo 2018, sedã compacto, compacto premium, na faixa dos R$60 mil. Comparado com o que vários concorrentes entregam na mesma faixa de preço, também ótima opção de compra. Mas é claro que o Cronos tem alguns pontos de atenção. Espaço interno traseiro também não é dos melhores, tem um entre-eixos igual
ao Argo, né, que é a sua versão hatch, por exemplo, comparado com o Virtus, né, que teve o seu entre-eixos aumentado em relação ao Polo, então, consequentemente, melhorou o espaço interno traseiro, o Cronos manteve aí da mesma forma que a sua variação hatch, então não é dos mais espaçosos. Estabilidade também não é das melhores, é um carro que rola um pouco mais a carroceria, em consequência de uma suspensão mais calibrada para o conforto ao rodar. Assentos são curtos, várias reclamações inclusive sobre isso, então aquela parte ali para você apoiar as pernas fica faltando um pouco, né, para você apoiar totalmente ali até a parte próxima ao joelho. Então talvez numa viagem um pouco mais longa possa incomodar. Também foi um carro mal avaliado pelo Latini Cap de sua época, por essas e outras razões é um carro de revenda um pouco mais difícil, consequentemente mais desvalorizado, como acabamos de ver também aí no seu valor de mercado. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões aí de veículos da linha Fiat, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum outro carro da marca interessante que eu não citei? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final uma playlist com vários vídeos nesse formato, em que eu faço várias listas de carros separados por preço, por categoria, para te ajudar a escolher o melhor veículo para sua garagem. E no mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.